Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Alexandre Oliveira e o livro que eu vou falar hoje é sobre Dom Pedro II, do José Murilo de Carvalho. Esse livro aqui simplesmente ele é fantástico. Primeiro que é o José Murilo de Carvalho. Ele é referência dentro da historiografia. E o que é que ele vai apresentar neste livro? Esse livro aqui, o José Murilo de Carvalho, ele vai tratar sobre a pessoa do Dom Pedro II, que ele até faz um paralelo. O Dom Pedro II, imperador, e o Dom Pedro, ou melhor, e o Pedro de Alcântara, que é como se fosse um alter ego do Dom Pedro II, mas é porque era assim que o Dom Pedro II ele gostava de ser tratado quando ele ia para o exterior. No caso, ele só foi fazer a primeira viagem dele para o exterior, foi fazer a primeira viagem dele para a Europa quando a princesa Isabel estava com 24 anos de idade. Foi que ele foi sair do Brasil. Então, quando ele chegou lá fora, ele, não tem negócio de imperador, não tem negócio de Dom Pedro aqui. Quem está aqui é o Pedro de Alcântara. Não quero cerimônia, eu não quero babação, eu não quero chaleiragem. Ele dispensava, mesmo dentro do Brasil, ele não gostava dos ritos, ele não gostava das cerimônias, dos protocolos que envolviam o império, como recepções de autoridades. Sempre que ele podia se esquivar disso daí, ele se esquivava. Tanto que é uma das críticas que se faz ao período imperial brasileiro. É que, comparado com outras monarquias mundo afora, era uma monarquia que tinha muito pouca vida social. Não tinha bailes suntuosos, não existia uma vida da corte aqui no Brasil como existia e existem ainda em outras monarquias. Então era uma monarquia modesta. O Dom Pedro II ele não gostava de festa, ele sempre preferia estar estudando, estar lendo, e ele estudava de tudo. O livro vai mostrar sobre a questão do órfão da nação, de quando Dom Pedro II fica sob cuidado de tutores aqui no Brasil, por conta da morte da Dona Leopoldina e do Dom Pedro I ter retornado para Portugal, e de que ele foi uma criança praticamente sem infância. A infância dele todinha foi ser preparado para se tornar um imperador, e disso ele acabou aproveitando muito pouco da infância. Ele, com 9 anos de idade, ele já falava inglês fluentemente, e aí ele conversava com um embaixador da Inglaterra, com o embaixador dos Estados Unidos. Ele já começava a aprender idiomas desde criança, com esse estudo de idiomas durante toda a sua vida, até mesmo durante o exílio. Ele continuou estudando sânscrito, hebraico. Ele inclusive levou, o professor dele acompanhou ele, né, no exílio. E isso daí, somado com a sua leitura, ajudava bastante o Dom Pedro II na questão das relações internacionais, de adquirir um respeito internacional muito grande. E isso ficou evidente quando o Dom Pedro II foi conhecer os Estados Unidos, onde os Estados Unidos, um país totalmente republicano, avesso a monarquias, e que a imprensa americana se mostrou rendida. O povo americano estava rendido ao esplendor do Dom Pedro II, pela sua humildade, pela sua simplicidade. Eles disseram que qualquer deputado lá exigia muito mais opulência e muito mais protocolo do que o Dom Pedro II. Tanto que na recepção dele no Porto, tinham se preparado todo um esquema lá de recepção protocolar para o imperador. Ele não queria isso. Ele desviou, pegou um outro barco e saiu por outro lado, pegou um táxi que ia passando e foi-se embora para o hotel. No percurso foi que o taxista foi saber que ele estava com o imperador do Brasil no carro. E a imprensa noticiou grandiosamente a presença do Dom Pedro II, que acabou conquistando os Estados Unidos e acabou conquistando o respeito do povo americano. Inclusive ele foi até em uma das eleições americanas, o povo insatisfeito com os candidatos que tinham a cédula lá, muita gente votou no Dom Pedro II para presidente dos Estados Unidos. A mesma coisa se repetia na Europa e também no Egito, norte da África. Dom Pedro II também conheceu. E um detalhe
que todas essas viagens o Dom Pedro II pagava do seu próprio bolso. Ele tinha os seus vencimentos mensais que eram pagos e que foram inalterados durante todo o seu período como imperador do Brasil. Quando ele começou a receber os seus proventos, isso era referente a uns 3% eu não estou chutando aqui, mas era tipo 3% da arrecadação final do Império, representava 0,3%. Então o valor que ele recebia já havia defasado e ele não aceitava que houvesse aumento. Ele declarou que cada centavo gasto em vão era um furto à nação e que não havia necessidade de mais do que isso. E dentro desses vencimentos que Dom Pedro II recebia, ele, além de custear suas despesas pessoais, ele também pagava bolsas de estudo para estudantes de baixa renda e para estudantes prodígios, para tanto estudar em escolas e universidades aqui do Brasil, como também no exterior. Um desses estudantes foi o Deodoro da Fonseca, que o Dom Pedro II pagou os estudos dele no exterior. Um outro caso que o livro vem citar é o da médica, que eu não vou lembrar o nome e também não vou procurar agora, é mais um motivo para você ler o livro. Que o pai dela, fazendeiro rico, custeou, porque as mulheres não podiam fazer curso superior aqui no Brasil. E existia isso em lei. E o pai dela pagou para ela estudar nos Estados Unidos. Enquanto ela estava fazendo o curso de medicina dela nos Estados Unidos, o pai dela ficou pobre, perdeu tudo e não tinha mais como custear os estudos dela. Dom Pedro II custeou o término dos estudos dela e, com isso, ele abriu um debate sobre essa questão da mulher poder fazer curso superior. E, através desse debate, abriu-se essa possibilidade, e a partir de então as mulheres também podiam frequentar as universidades aqui no Brasil, e o que possibilitou, quando ela voltasse lá dos Estados Unidos, ela pudesse validar o diploma dela aqui no Brasil. Então o Dom Pedro II ele teve muito isso, ele na fala do trono ele dizia o que ele gostaria que fosse feito durante aquele período legislativo, mas sabendo que muita coisa não iria ser realizada, ele fazia pelo exemplo. Ele já falou o seguinte: eu vou fazer, quem quiser me acompanhar que vem. Então ele promovia muito dessa forma. Da mesma forma, durante o exílio, foi oferecido ao Dom Pedro II uma indenização para que ele pudesse ficar lá pelo exílio. E o Dom Pedro II, durante a viagem, ele tinha lido, mas não tinha entendido. Aí, quando chegou na Europa, em Portugal, foi que ele foi ler novamente o documento, aí entendeu e ele ficou revoltado. Ele disse que ele não queria nada. Ele não queria nada daquele dinheiro e perguntou com que autoridade esses revoltosos estavam dispondo do dinheiro do país para poder sair distribuindo desse jeito. Então, o livro ele vai tratar dessas e outras curiosidades sobre o Dom Pedro II que a gente nunca ouviu falar no colégio. Então é algo que, se a gente for querer contextualizar com a política nos dias de hoje, é algo incrível de você ver um imperador. O cara era imperador e ele tinha uma vida muito mais simples e exigia muito menos e tinha muito menos decência do que qualquer vereador nos dias de hoje. Então isso é importante que a gente conheça. E o livro do José Murilo de Carvalho, ele vai falar muito bem isso daqui. A administração pública era uma situação, agora já na vida conjugal e afetiva era outra. O Dom Pedro II, assim como todos os monarcas, eles casam por interesse nacional, eles não casam pela paixão. Então, no caso, ele casou com a imperatriz Teresa Cristina, ele ainda muito jovem, e tinham dado a ele um retrato que não era o dela mesmo. Então ele, já ansioso, quando ela chegou no porto, ele foi lá ver a imperatriz, e quando ele chegou lá se decepcionou, que a mulher era feia e ainda era manca de uma perna. E aí ele só olhou para ela e falou: boa noite. Aí foi-se embora. Aí quando ele chegou em casa, aí foi chorar no ombro da tutora dele, e me enganaram da dama.
e teve que casar com a Teresa Cristina, mesmo achando ela feia e ela sendo manca. Mas aí depois conheceu algumas virtudes dela, que ela era pelo menos esforçada para entender das coisas, embora ela fosse mais de afazeres domésticos, de tricotar e tal, fazer esses afazeres. Então Dom Pedro II ele teve várias amantes. Agora a amante foi a Condessa de Barraus. Essa daí realmente ela é a amante, porque ela não era uma amante apenas para questões físicas, e que isso até rolou pouco com Dom Pedro II, mas para questões intelectuais era a mulher que o Dom Pedro II abria o coração, onde ele falava das suas falhas, dos seus medos, das suas incertezas, dos problemas políticos, dos problemas econômicos, e ela o aconselhava, e ela tinha nível para aconselhar. Que o Dom Pedro II falava 6 idiomas, arranhava mais 3, patrono da astronomia, das ciências e tudo, e ele conversando com a Condessa de Barraus, ele falou que tem muita gente que é muito mais inteligente do que ele é no máximo uma pessoa esforçada. Então vamos ser esforçados aí também, igual Dom Pedro II, quem sabe a gente consegue alguma coisa na vida aí, né? Sai dessa situação. Então é isso, o livro também vai falar sobre a questão da abolição da escravidão, como foi a reação do Dom Pedro II, que no caso ele estava na Europa porque ele estava doente e ele estava internado. Então quando falaram para o Dom Pedro II que a abolição da escravidão tinha sido assinada, e ele só comentou: grande povo. Eu acreditava que isso um dia iria acontecer. E também sobre a questão do exílio, que Dom Pedro II nunca deixou de estudar, mesmo durante o exílio, e a revolta da princesa Isabel, porque a princesa Isabel ficou revoltada com a situação dessa, de que estavam tirando eles do trono só porque ela assinou a abolição da escravidão, pois quantas vezes voltasse ela no trono, ela assinava de novo, e quantas vezes tivesse ela iria fazer isso. E eles criticavam, dizendo que os revolucionários republicanos estavam loucos. E é isso aqui, pessoal. No caso até mais sobre a Condessa de Barraus, tem um livro que é só sobre ela. Eu tenho que ler esse livro porque ela não influenciou apenas, na questão de influenciar, ela não interagiu apenas com o Dom Pedro II, mas também com a princesa Isabel e o Conde D também. No outro livro da Maria del Priore, ela fala bastante disso. Então foi uma pessoa de alto nível e que apoiou bastante a família real, né? E que não é apenas atração física, é atração intelectual. Então leiam esse livro, conheçam mais sobre essa figura importantíssima da nossa história, e que a gente precisa de referências políticas como ele, principalmente nos dias de hoje, que a gente está tão desalentado com a classe política. Mas é importante a gente saber que no Brasil já existiu um líder assim, e que é um líder desse que a gente precisa nos dias de hoje. Então, se você curtiu, dá um like embaixo e se inscreva, e até o próximo. Valeu!